Marquinhos, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu nasci, sou caçula de 3 irmãos, ou melhor, de 4, porque o meu pai já tinha tido um outro filho do primeiro casamento que sempre morou com a gente. Então eu fui aquela filha caçula, bastante paparicada. Meu pai, juiz de direito, se apaixonou por uma mulher humilde, que vendia às vezes tapioca para sobreviver. Essa foi minha infância e sou fruto de um casamento muito feliz. Mais de 40 anos de uma união, em que minha mãe dizia, eu costumava dizer, que casou para sair da miséria. Mas ela encontrou no meu pai um grande companheiro, um amigo, um parceiro e que se tornou o amor da vida dela. Nunca, Marquinhos, em toda a minha vida, nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Nunca. Então, esse foi o meu lar, um lar com 3 irmãos, 4 comigo, onde fomos muito unidos, somos até hoje bastante unidos, onde naquela época, mesmo meu pai tendo carro, a gente ia de ônibus para a escola, não havia esses perigos que hoje existem, adorava brincar de boneca. Então essa foi a minha infância, uma infância muito feliz. Eu nasci em Russas. Meu pai, como juiz de direito, ele sempre mudava de interiores. E quando eu nasci, foi o último ano do meu pai trabalhando. Ele logo em seguida se aposentou. E nós viemos embora para Fortaleza. Para falar a verdade, eu sou uma russana que nem conheço muito bem a minha cidade. Sempre morei em Fortaleza. Depois meu pai foi embora para o Rio de Janeiro, que ele gostava de viajar. Então nós moramos em Petrópolis. Meus 15 anos foi lá. Eu fiz minha primeira faculdade em Minas, e essa é uma outra história, onde eu fiz a faculdade ligada a laticínios, onde eu me aperfeiçoei em controle de qualidade dos alimentos, principalmente do leite e derivados, e logo no meu primeiro emprego, com apenas 1 mês trabalhando, eu fui demitida. E nessa indústria eu dei o meu melhor, mas fui demitida porque eu queria o melhor para a saúde da população. Fazendo análise de qualidade do leite em pó, eu descobri uma bactéria, a bactéria Escherichia coli, que ela é presente nas fezes humanas. Então eu percebi que toda aquela produção estava contaminada por fezes humanas. O que é que eu fiz? Joguei a produção da indústria toda fora e dei um prejuízo enorme para o proprietário, porém livrei a população de sofrer danos em sua saúde. E ele me demitiu e falou assim para mim: você deveria trabalhar na saúde, jamais numa empresa privada. Fui para casa, chorei muito, porque eu sempre fui uma boa aluna e ali eu estava fazendo o que eu tinha aprendido. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na minha casa, depois de chorar, eu resolvi acatar a opinião dele. Eu disse: quer saber? Eu vou fazer uma faculdade na saúde. E fui fazer enfermagem. E foi aí que eu me encontrei. E foi aí que eu fiquei mais feliz ainda fazendo o que eu gosto, que é o de cuidar do povo. Eu amo ser enfermeira, essa é a verdade. Trabalhei aqui 12 anos no posto da Lagoinha. E foi o tempo mais feliz profissionalmente que eu tive com aquela família Lagoinha, com aquelas meninas que trabalharam junto comigo. Eu costumava dizer que eu era a mãe delas. Dava carão, dava bronca, mas era uma alegria só, porque a gente procurava dar o nosso melhor naquele posto. Tantos, Marquinhos, que eu tenho dificuldade de escolher. Mas teve alguns casos, por exemplo, de um senhor que ele tinha câncer de próstata e muitas vezes ele não conseguia urinar. Então, de madrugada eu ia até a casa dele, não tinha nada a ver com o meu expediente de trabalho, mas eu ia com muito amor para sondá-lo, para dar um alívio, porque ele ficava sem urinar, ficava com bexigoma. Então a gente tinha que passar uma sonda uretral para que ele tivesse o alívio.
Em determinado momento, eu já não conseguia mais, obstruiu, e eu não conseguia mais passar a sonda naquele paciente. E imediatamente nós chamamos o SAMU, porque ele tinha que ser operado. Fui com ele para essa cirurgia, né? Chamamos o SAMU e eu fiz questão de ir com ele, porque ele sentia em mim aquele apoio, aquela confiança. E quando chegamos no hospital, ele era evangélico, assim como eu, e quando chegou lá na porta, ele com muita dor, tinha que ser operado de urgência, e ele começou a louvar, eu nunca vou esquecer. E ele cantando, as lágrimas caindo, e ele conseguiu fazer xixi. Naquele momento que ele estava, antes da cirurgia acontecer, ele tinha urinado espontaneamente. E ele disse para mim, doutora Yara, eu urinei. Mas claro que a cirurgia teve que prosseguir, mas esse foi um dos momentos muito marcantes da minha vida. E teve outros, muitos outros. O meu pai morreu já com 80 e tantos anos, foi rapidamente, ele passou mal, foi para o hospital e morreu. Eu já era mãe, eu já tinha minha filha querida e foi um momento muito difícil porque, como eu lhe disse, nós somos uma família pequena e todos muito unidos. Foi muito difícil, porém eu sempre tive uma coisa comigo, ser grata. Eu sou sempre grata a Deus. E naquele momento eu fui grata a Deus por ter tido pai por tantos anos, por ter tido uma infância feliz e ele morreu sem grandes sofrimentos. Então hoje ficou só a saudade do meu pai, um exemplo de homem justo, íntegro. Como juiz ele não admitia nada errado e foi assim que eu fui criada, dentro de uma, como é que eu vou dizer, meu Deus, de uma justiça, onde a gente não aceita de princípios, onde a gente não aceita a injustiça humana, entendeu? E lembro, ele estava na UTI e ele chamou um a um dos seus filhos para se despedir. E naquele momento eu pude dizer, papai, eu te amo, muito obrigada. Oh, Marcos, muito obrigada por tudo que você fez, tudo que você me ensinou. Então eu tive a chance de dizer isso para o meu pai e eu sou grata a Deus por isso. Como ele era um homem muito correto, ele já havia deixado tudo numa pasta vermelha, e ele vivia me chamando, minha filha, venha cá, porque meus irmãos todos casaram e foram embora. Minha irmã mais velha foi morar no Rio, minha outra irmã foi morar em Resende, que casou com militar, meu irmão desde cedo foi também embora, e quem ficou mesmo sempre próximo a eles foi eu, a caçula. Eu nunca saí de perto. Então ele me tinha como uma secretária. Ele dizia, minha filha, quando eu morrer, eu quero ser envolto num lençol branco, você vai ter que resolver isso, e está tudo escrito aqui nessa pasta. Então, quando o médico veio nos dar a notícia, o médico chamou a mim. Eu não sei nem porquê, já que eu sou a mais nova, mas fui eu que recebi a notícia e que tive que passar a notícia para minha mãe e para os meus irmãos. E naquela hora, Marquinhos, eu não chorei. Eu só lembrava do que eu tinha que fazer, que o meu pai tinha me dado a responsabilidade de fazer. Então corri na minha casa, peguei a pasta dele, fui encomendar o caixão de 5ª categoria, que ele dizia que não queria um caixão de 3ª, ele queria um caixão de 5ª, porque ele era muito humilde. É tanto que ele não gostava de ser chamado de doutor, de juiz, ele gostava de ser chamado de sargento, porque ele era muito humilde. E ele queria ser enterrado no pior caixão. E eu saí, eu quero o pior, não quero de 3ª classe, eu quero de 5ª classe, porque esse era o desejo dele. Enrolado num lençol branco. E eu fiquei ocupada de fazer isso, mas quando chega em casa, né, é que a realidade bate. E aí não foi fácil, mas eu tinha que ser forte, porque eu tinha uma filha e a minha filha sempre foi o amor do meu pai. Meu pai amava essa neta, minha filha Tainá, era uma neta querida dele, que ele contava histórias. E ela era muito ligada ao avô também. Então eu tive que dar notícia para minha filha, eu tive que ser forte para minha mãe não cair, porque a minha mãe se abateu muito.
E tivemos que se mudar, porque aquele ambiente ali era muito grande, o apartamento da minha mãe era muito grande, só para minha mãe. Aí eu fui comprar o flat que o meu pai queria que a gente comprasse quando ele morresse, para que a minha mãe morasse na beira-mar, para que não faltasse nada para minha mãe. Então eu fiquei muito envolta em muitas atividades e isso ajudou a superar aquela fase. Aí, Marcos, com a minha mãe já foi bem mais difícil. Bem mais difícil. Ela também morreu com 85 anos. Gozou sempre de muita saúde. Ela dirigia, gostava de festa. E ela foi morar, como eu lhe disse, num flat na beira-mar. Pensa numa mulher cheia de amigos. Então ela tinha uma cuidadora, ela tinha uma pessoa que morava com ela, porque cada filho estava nos seus lugares, e ela morava ali na beira-mar, toda tarde ela descia, ela fazia Cooper, ela tinha uma academia embaixo do prédio dela, e ela fazia atividade física. Mas veio a pandemia. E com a pandemia, nós ficamos, como lá é um flat, e vinha muita gente de fora, nós ficamos com medo de expor a minha mãe ao vírus. E nós levamos para a casa da minha outra irmã. E quando chegou lá, ela passou quase que um mês lá na casa, isolada de tudo. Isso foi bem no início da pandemia. E ela ficou lá com a minha irmã e tal, e eu aqui em isolamento, mas sempre falando com ela pelo telefone. E a minha irmã liga dizendo que ela tinha amanhecido doente, que ela estava doente. Nós chamamos um médico, e o médico disse que era uma virose. Nós nem levamos para o hospital para não expor. E o médico foi até a casa da minha irmã e disse que ela estava com uma virose, passou só o medicamento para dores, que ela estava com dor no corpo e tal. Mas a minha mãe não melhorava. E eu aqui fiquei muito preocupada. E mais uma vez, Deus, com a sua imensa bondade, me ajudou. Eu não suportaria, Marcos, se ela tivesse morrido lá, longe de mim. Eu não suportaria. Então eu fui lá, peguei minha mãe, trouxe ela aqui para minha casa e aqui eu pude mimá-la. Eu acompanho suas entrevistas e você sempre me pergunta assim, o que você deixou de dizer? Eu não deixei de dizer nada. Eu disse tudo o que eu queria dizer, tanto para o meu pai e principalmente para minha mãe. Ela ficou aqui. Aqui é meu quarto, essa porta ela abre e depois do almoço ela já estava melhor, ela tinha melhorado, ela tinha comido. Eu coloquei ela para deitar aqui da minha cama, eu ficava olhando ela depois do almoço. E quando ela disse, Yara, eu digo, mãezinha, ela disse, minha filha, me leve no banheiro porque eu quero vomitar. E Marcos, eu estava com a cuidadora dela aqui comigo me ajudando, levei ela até o banheiro. Ela vomitou bastante e ela suspirou, dizendo, ai meu Deus. E ali ela caiu, eu segurei com a menina, coloquei ela sentada no vaso sanitário do banheiro. E quando eu vi o pulso dela, estava sumindo. Eu montei em cima de minha mãe, fiz massagem cardíaca nela, vi o pulso, fazia massagem, vi o pulso até que eu consegui reverter aquela parada cardíaca, que ela tinha tido uma parada cardíaca. Pedi à empregada para segurá-la. Isso, meu marido tinha ido na farmácia para comprar remédio para vômito, que ela estava vomitando. Peguei um soro que eu tinha trazido tudo para aqui para casa, caso ela necessitasse. Peguei o soro, puncionei minha mãe. Eu não sei como, só com a ajuda de Deus, que eu consegui fazer tudo isso. Fiz massagem cardíaca, puncionei, coloquei o soro rápido. Só depois de dar os primeiros socorros nela é que eu chamei o SAMU. E aí o SAMU, imediatamente, a gente mora perto, o SAMU imediatamente chegou aqui. E assim que eu contei o que tinha se passado, assim que ele foi pegá-la para transferir, ela deu uma nova parada cardíaca. E aí ficou no chão da minha sala, eles massageando de novo, ela tornou de novo e fomos. Aí nessas alturas já tinha chamado meus irmãos, todos já estavam aqui. Fomos para a UPA do Eusébio. E eu, claro, a filha
sempre mais junto. Eu fiz questão de acompanhar a minha mãe dentro da ambulância. Cheguei na UPA, meus irmãos ficaram todos fora por conta do Covid, eles não podiam entrar nem que quisessem. E só eu entrei com ela, e quando chegamos na UPA, ela teve uma terceira parada cardíaca. E aí ela não mais resistiu. E se você me perguntar de que minha mãe morreu, eu não sei lhe dizer. Porque não foi Covid, porque ela foi retirada, ela ficou isolada antes que esses casos de Covid acontecessem. O médico não permitia que fizesse biópsia na minha mãe, porque não adiantava mais. Então ela, quando chegou na UPA, ela estava com uma diabetes descompensada, aquela coisa que ela não era diabetes, ela nunca teve pressão alta, mas a gente sabe que quando chega a hora da morte, tudo descompensa. Então eu nem sei lhe dizer de que minha mãe morreu, mas ela morreu do jeito que ela queria, cercada de amor. E incrível, Marcos, que a noite anterior ela estava bem melhor. A neta dela, querida, que mora nos Estados Unidos, a Ana Carolina, ligou, fez uma chamada de vídeo. Meu irmão fez uma chamada de vídeo. Minha irmã falou com ela, como se fosse uma linda despedida, onde todos falaram com ela. E no dia seguinte, minha mãezinha foi para o céu. Eu tenho certeza. Ela gostava de dizer que ela era filha única de Deus. E ela está nos braços do Senhor. Eu tenho certeza disso. De humildade. Minha mãe, meu pai deixou minha mãe muito bem, com uma pensão muito, muito boa. E minha mãe não tinha sequer uma joia, não tinha nada. Tudo dela era muito simples, porque, como eu lhe disse, o berço dela foi de muita humildade. Então ela amava o pipoqueiro, o açougueiro. Ela levava todos para casa dela, servia lanche, e eu dava muita bronca nela, porque às vezes a gente não sabe quem são as pessoas. E quando eu menos esperava, estava minha mãe com a casa cheia de gente, que eu não sabia quem era, mas sempre pessoas muito humildes, que ela amava. Ela morava no flat da Iracema, onde todos os porteiros, as arrumadeiras, todo mundo lanchava com ela. O mercantil dela era algo gigante. E eu vivia brigando, mamãe, não pode, a senhora mora sozinha, como é que a senhora gosta de tudo isso com o supermercado? Mas era porque ela dava para os filhos, que ela dizia, esse é o filho que eu não tive, esse é o filho que eu não tive. Essa era a minha mãe. E ela me deixou isso. Eu amo as pessoas humildes. Ela me ensinou isso, tanto ela como meu pai. Eu sou grata por isso. Ah, Marquinhos, aí essa parte é outra parte que me faz chorar, mas me faz chorar de alegria. A minha filha, ela hoje é uma médica bem-sucedida, está morando nos Estados Unidos, e é um orgulho para mim muito grande ter sido mãe da doutora Tainá. Eu tive a minha filha fruto, como eu lhe disse no começo, eu tive poucos namorados. E eu tive um relacionamento com o pai da minha filha durante 18 anos. E ela foi o fruto dessa paixão enlouquecida, digamos assim. E a minha filha só me deu alegria. Ela sempre foi boa aluna do colégio militar, notas máximas. E ela só me deu alegria. E ela casou muito bem. E hoje ela me deu 3 netos, que é a alegria da minha vida. Para não dizer que eu estou assim no auge da minha felicidade, não é verdade, porque ela está morando longe de mim. Essa casa aqui nos domingos, como diz minha neta Luna, a casa da vovó é só alegria. Então eles vinham para cá, minha filha, meu genro e meus 2 netos, que ela então não tinha tido o terceiro ainda. E eles vinham para cá e aqui era só alegria aos domingos. Eu ficava naquela piscina de manhã até o entardecer, brincando com meus netos. Fiz uma casinha aqui para minha netinha e aqui era só alegria. E eles hoje estão morando nos Estados Unidos e só me resta
ficar feliz, porque eu sei que eles estão felizes. Eles, tanto a mãe como o pai, buscam lá a segurança que infelizmente nosso país não tem, uma educação melhor para os filhos. Então, como mãe, eu fico feliz porque eu sei que eles estão felizes. E se Deus quiser, em outubro eu estarei lá para visitá-los. Mas tem um lado de ser mãe que eu quero te contar, que talvez essa tenha sido a maior emoção que eu já vivi. No ano passado, minha filha grávida foi ganhar neném já nos Estados Unidos, até mesmo para facilitar o trâmite de morada definitiva dela. Então ela quis ter um filho americano, meu terceiro neto, o Luan. E eu fui para o parto, estava com ela nos Estados Unidos. Minha filha sempre teve os partos normais, ela nunca gostou de cesariana, então tudo dela é muito natural, é uma médica bem voltada para a linha natural. E eu fui para ajudá-la no seu resguardo, né, no pós-parto. E Marcos, quando foi 2 horas da manhã, essa menina começou a ter contrações. E ela já tinha pago casa de parto, que ela queria um parto natural nos Estados Unidos. E madrugada eu vi meu genro, porque ela gosta de que tenha música na hora do parto, que tenha morango, que tenha fruta, para uma coisa bem natural. E ele arrumando essa mochila e ela lá gemendo de dor. E eu, minha filha, vá logo embora. Luiz Heleno, meu genro, larga de arrumar essas coisas e leva a Tainá, é o terceiro filho. Esse parto não vai demorar para acontecer. E eles ficaram, mamãe, tenha calma, porque além da contração, eu tô com dor de barriga, e ficou no banheiro trancada, e eu na porta do banheiro, Tainá, sai desse banheiro. Quando ela saiu, Marcos Aurélio, ela já saiu para ter o neném. Ela deitou no chão do banheiro e disse, mamãe, não vai dar mais tempo de eu ir para a maternidade, eu vou ter meu filho aqui. E adivinha quem fez o parto? Eu vim. Graças a Deus eu tinha tido uma experiência na obstetrícia durante a minha vida profissional. Eu tive 2 anos de obstetrícia, embora fosse só os sábados, mas foi alguma experiência. Então, mas ali era minha filha com dor. Ali era o meu neto que ia nascer. Marcos, eu tive vontade de correr, mas eu não podia correr. Eu tinha que assumir ali. Foi um momento de muita emoção, mas um momento muito difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo e o neném colocou a cabeça. A mãe, aí ela me disse, nesse momento que o neném colocou a cabeça, ela disse, mamãe, eu não aguento mais, e eu dei uma de enfermeira, não mais de mãe, você aguenta sim, você vai fazer força, você na próxima contração o neném vai nascer. Mas a mãe queria puxar para livrar a minha filha daquela dor. Mas a enfermeira sabia que ela não podia fazer isso, porque se eu fizesse, eu poderia causar um deslocamento de ombro, eu poderia dilacerar a minha filha e lá eu não teria nada para suturá-la. Veio tudo isso na minha mente. Então eu preferi aguardar a natureza, dizer para ela, vamos minha filha, força minha filha, você vai conseguir. E na próxima contração dela nasceu um lindo, maravilhoso bebê com quase 4 quilos. E que eu segurei sem luva, sem nada, e eu pedi para o meu genro, Luiz, traz panos, Luiz. E o Luiz trazia pano de chão, pano de prato. Foi uma situação única. E aí, Marcos, para completar, eu sabia que eu tinha que dar o bebê para a mãe, para o momento ouro, que a gente chama, aqueles primeiros 5 minutos, há muita interação entre mãe e filho. E eu ia colocar o bebê em cima do colo da mãe, deitada ali naquele chão frio, e eu não conseguia levar o bebê, e eu, Tainá, que cordão curto é esse? Quando eu vi, o neném estava com 2 laças no cordão umbilical no pescoço. E eu tive que recorrer, de voltar, retirar com a mão, o menino escorregadio, porque o neném nasce cheio de verme, caseoso, e eu tive que tirar aquele cordão para finalmente colocar nos braços da mãe. E aí nessa hora eu disse, Tainá, nós temos que bater uma selfie, porque ninguém vai acreditar nessa história. E nós batemos essa selfie, quem me acompanha nas redes sociais vê todo esse depoimento, vê essas fotos, entendeu? E eu já estava pensando, e agora?
ainda tem que ter a placenta, eu ainda vou ter que cortar o cordão. Que material? Aí eu pensei assim, já que todo mundo, que aqui é tudo índio mesmo, nós somos descendentes de índio, eu vou esquentar uma tesoura no fogo e eu mesmo vou cortar esse cordão. Mas antes que eu fizesse isso, a equipe da maternidade chegou e eles puderam concluir o parto. Bom, depois que tudo isso passou, como eu sou agradecida a Deus, como eu tive a honra de pegar o meu neto no braço. Foi lindo demais. Essa foi uma das maiores emoções da minha vida. Que depois desse relacionamento que eu tive essa filha tão abençoada, aos 40 anos de idade, eu conheci o meu atual marido. O meu marido é meu amigo. Como minha mãe dizia, eu digo hoje, meu marido é meu amigo, é meu companheiro, e nós vivemos nós dois aqui com muito, muito amor. Eu posso dizer que eu sou uma mulher muito bem casada, muito feliz. Nós dormimos juntos, nós levantamos juntos, nós fazemos tudo junto. Eu não poderia nunca deixar de mencionar o meu marido na minha história. Casei aos 40 anos e hoje já temos 21 anos de casado, de um casamento muito, muito feliz. Ela é tudo para mim. Ela só me deu alegria. Ela hoje tem 35 anos e foram 35 anos de muita alegria que ela me deu. Eu nunca tive não sei, uma preocupação de uma febre, de estar doente, nenhum outro tipo de preocupação. Uma menina responsável, estudiosa, uma excelente mãe, muito dedicada à família dela, a família que ela quis construir. Deus deu para ela essa família. E hoje ela me faz muita falta. Não tê-los aqui é muito difícil para mim. Muito difícil mesmo. Mas eu sei que eles estão bem. E se Deus quiser, agora no final do ano eu vou tirar minhas férias, vou estar lá com eles, vou correndo para os braços dos meus netos e passar lá pelo menos 15 dias de muita alegria. É isso, Marcos. Primeiro que eu sou grata a Deus. Marcos, eu queria que as pessoas fossem gratas pelo pouco que elas têm e pelos muito que elas venham a ter. A gratidão é o princípio de tudo, Marcos. Tem pessoas que se maldizem com qualquer coisa, entendeu? E a gente tem que ser grata. O fato da gente acordar de manhã, a gente já tem que ser grata. E eu acho que é por isso que eu sou muito abençoada, porque eu sou grata a tudo, a tudo. Você, em momento algum da minha história, me viu falar de alguma coisa. A minha vida se resume em gratidão. E gratidão, meu Pai do céu, é tudo. Sou grata aos meus pais, que souberam me educar tão bem. Eu me acho uma mulher íntegra, eu me acho uma mulher honesta. E isso são frutos que meus pais me ensinaram. Agradeço profissionalmente, eu agradeço demais ao Dr. Arcilon pela chance de estar aqui no município de Eusébio, por poder trabalhar e dar o meu melhor. Por os 12 anos que eu passei naquele posto da Lagoinha, eu sou grata a toda a minha equipe que fez parte daquela história, que é uma linda história de amor naquele posto, que até hoje eu tenho saudade daqueles momentos que vivi. Então eu sou grata à minha filha por só me dar alegria. Eu sou grata ao meu marido por ser meu companheiro, meu cúmplice. Eu sou grata a todo mundo que faz parte da minha vida, Marcos. Aos meus irmãos, que somos tão poucos, mas somos tão unidos, que na hora que um precisa do outro, um está com o outro. As minhas amigas. Eu tenho uma rede social, Marcos, onde eu chamo
As mulheres que eu atendi, as que eu não atendi, mas que por algum motivo me seguem nas redes sociais, eu sempre as chamo de minhas amigas, porque é assim que eu as considero. E eu gosto de postar nas redes sociais, hoje, atualmente, não com muita frequência, mas eu passei um ano postando todos os dias, ensinando um pouco, compartilhando com elas um pouco do que eu sei, e principalmente sobre autoestima. Eu deixo para essas mulheres que elas se valorizem, porque elas são filhas do rei, Marcos. Todos nós somos filhos do rei. Não existe miséria. Nós podemos ser felizes com o pouco que Deus nos deu, entendeu? Então, assim, seja grata. O que eu quero lhe dizer, mulher, seja grata, minha amiga, grata por você existir, grata pelos filhos que você teve, grata pelo emprego que, se você não tem, se valorize a si mesmo, porque como dona de casa você é fundamental. Eu quero que você saiba que você é a melhor mãe para o seu filho. Dê o seu melhor por sua família e principalmente para você mesma. Acredite que você pode tudo o que você quiser fazer, basta dar só o primeiro passo. É isso.